Aí é o seguinte, Caio, qual a importância da filosofia para o cristianismo e a importância do cristianismo para a filosofia, a seu ver? A importância da filosofia para o cristianismo é absoluta, especialmente do aristotelismo, que foi a perspectiva filosófica, sistemática e de todos os níveis que você queira, de organização de comunicação, praticamente a gente pode dizer de homilética, de hermenêutica e de organização de pensamento. A sistematização das doutrinas do cristianismo são originárias do aristotelismo. Então, foi a filosofia que formou o que a gente chama hoje de cristianismo, bastante fundado em Aristóteles. Houve outras influências, mas nenhuma foi tão contínua quanto a de Aristóteles. Os gnósticos não conseguiram prevalecer dentro do cristianismo depois que o aristotelismo tomou conta da igreja. Outras tentativas foram feitas, mas não prevaleceram até hoje. A grande filosofia que está na base de toda a construção teológica, sistemática, hermenêutica, homilética do cristianismo decorre da influência filosófica do aristotelismo. E a gente, respondendo à segunda parte, qual a influência da igreja na filosofia? Muito pouca. A influência da igreja na filosofia foi mais como antítese do que como tese. A igreja foi uma provocação à filosofia, especialmente depois de Tomás de Aquino, na virada do primeiro milênio para o segundo, no surgimento de filosofias de contraste em relação ao cristianismo, que era perigoso porque tinha ameaça de morte. Aí, quando se chega no auge da Idade Média, antes da gente ter a explosão renascentista e a explosão protestante, a filosofia se levanta veementemente contra o cristianismo, mas com um perigo enorme, porque as fogueiras estavam acesas na Inquisição. Aí, quando surge o protestantismo, que é uma heresia para o cristianismo, e sobrevive, e o protestantismo era muito mais questionador, daí o nome ser chamado também de protestantismo, carregava um protesto inerente. O protestantismo abriu muito mais espaço para a discussão do pensamento, para a discussão filosófica, até porque a Renascença também trouxe consigo novos ares. Mas foi depois do Iluminismo que a filosofia ganhou a coragem explícita, com a certeza de que não iria mais para a guilhotina. Porque até os dias de Calvino, na Suíça, o herege ainda podia ser queimado, você sabia disso? Ou decapitado, como aconteceu com Calvino e Serveto, em que um acusava o outro de heresia. Calvino teve que fugir da cidade para não ser colocado na fogueira como herege. Depois de uns anos ele volta, o clima está melhor. E aí há um embate de natureza teológico-filosófica na corte, na prefeitura de Genebra, com todas as autoridades presentes. E quem vencesse o debate seria o pastor da igreja de Saint-Pierre, lá em Genebra. E quem perdesse o debate iria para a fogueira.
E quem foi considerado vencido naquele debate foi Serveto, que ia ser colocado na fogueira. Mas Calvino disse, não, vamos... A fogueira é muito doído, é um negócio muito bárbaro. Por que vocês só não matam ele pela guilhotina, que é rápido e não dói? Isso. Aí eles disseram, tá legal, uma boa proposta cristã. Alternativa. Aí colocaram na guilhotina, a cabeça dele rodou e o Calvino virou, então, pastor da igreja. Proposta cristã. Sem ser incomodado por mais nada. Você veja como mesmo o protestantismo ainda praticou coisas dessa natureza. É quando o iluminismo chega, é que a gente começa a ter os filósofos anticristãos, explicitamente, que começam a confrontar as doutrinas do cristianismo de frente. E aí o cristianismo não tem mais o poder de botá-los na fogueira, de prendê-los, começa só a rechaçá-los. Aí vai surgindo no meio cristão a apologética. Já tinha apologética desde o primeiro século, segundo século, mas ela cresce agora, no período do iluminismo, para poder haver debatedores cristãos contra os filósofos que acusavam o cristianismo. E na acusação do cristianismo, eles acusavam também Deus e Jesus, porque Deus e Jesus, para eles, e o cristianismo era a mesma coisa. Então, alguns deles acabam sendo considerados ateus e blasfemos, porque estão batendo na coisa certa, que era o erro da igreja. Mas eles não sabiam distinguir o erro da igreja de Jesus, do Evangelho de Deus. Então fica tudo num pacotão só. E os apologetas que se levantam, não se levantam em nome do Evangelho puro e simples, eles se levantam em nome das doutrinas construídas com base no aristotelismo, para enfrentar esses filósofos do iluminismo. Aí você tem, depois desse processo do iluminismo, eu reputo o Nietzsche, já bem agora, já bem depois, eu reputo como o cara mais veemente no ataque dele ao cristianismo. O mais veemente, o mais interessante, o mais enlouquecidamente coerente contra o cristianismo. De modo que quem sabe distinguir Jesus, o Evangelho, do cristianismo, lê Nietzsche e dá razão a ele. Eu li tudo de Nietzsche. Eu acho que não tem nada de Nietzsche que não esteja aqui, por exemplo, nessa biblioteca. Entre esses livros aqui, eu li tudo. Dei razão a ele em tudo no que dizia respeito ao cristianismo como fenômeno humano, político, filosófico, econômico. E uma compaixão enorme por Nietzsche, por saber que ele não estava conseguindo diferenciar Jesus e o Evangelho da bagaça histórica do cristianismo apóstolo. Mas ele tem frases extraordinárias, como, por exemplo, o Evangelho morreu na cruz. É uma frase poderosa, né? De um cara que não viu nada de Jesus do cristianismo, só denúncia ao cristianismo, de que o cristianismo não viveu Jesus. O Evangelho morreu na cruz. O Evangelho morreu na cruz, é poderoso. Demais. As outras coisas que ele levanta, quando ele desce o pau em virtude e piedade. Tem muita gente que fica pensando que ele está falando de virtude e de piedade. Não, ele está falando do que o cristianismo apresentava falsamente como virtude e piedade, que dava nojo a ele. A piedade cristã. Ele estava certo. E aí, como ele, vários outros se levantaram contra o cristianismo em si. E a maioria deles estava completamente certa quando se tratava de análise do cristianismo na história. Eles estavam perdidos e enganados em relação a Jesus e o Evangelho.
A prova disso, meu amigo, é que até o dia de hoje eu não encontro nenhum ateu que não tenha baseado o seu ateísmo no cristianismo. O cristianismo não é digno de que se faça alguém inteligente crer em Deus. Quando você anuncia o cristianismo, você pode ganhar muita gente ignorante na terra inteira, chamar para a igreja. Mas quando você anuncia o cristianismo para qualquer pessoa inteligente, você está só fomentando e tentando o cara, até o dia em que ele vai dizer: eu sou ateu. E ele está falando daquilo ali. Eu nunca encontrei nenhum que tenha resistido a uma conversa sobre Jesus e o Evangelho. Nunca encontrei. O cara sempre termina dizendo: meu Deus, se a igreja fosse assim, eu seria crente. E aí você vê que a descrença dele não vem do Evangelho, que ele mal conhece o de Jesus, vem do que a igreja praticou em nome de Jesus, como Mahatma Gandhi disse: no vosso Cristo eu creio. Eu não creio é no vosso cristianismo.